Já vou logo avisando, é impossível assistir ao Almanaque Latino de hoje sem descobrir spoilers de algumas histórias. Se você não aguenta mais finais de novelas tradicionais terminando em casamento, esse programa é para você. Hoje vamos falar de histórias que provam que novelas mexicanas não são todas iguais. Algumas são tão ousadas que por motivos internos ou externos foram tão vanguardistas que decidiram matar o protagonista antes do final. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Sei que não é tão surpreendente quanto um protagonista morrer no último capítulo, mas você sabia que existe uma forma simples e gratuita de ajudar a nossa comunidade a crescer? Basta se inscrever no nosso canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é postado. Tem novidade na área. Após o canal Viva, que pertence ao Grupo Globo, criar uma faixa exclusiva para exibir os clássicos mexicanos, agora eles decidiram apostar numa trama inédita na TV paga. Começa hoje Amar a Morte, um sucesso da Televisa em 2018 e que foi protagonizada por Angelique Boyer e Michelle Brown. A produção, que é assinada por Carlos Bardassano, foi um dos conteúdos mais assistidos do ano passado no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo. Eu nem vou entrar no mimimi de que o Viva é um canal destinado ao resgate de clássicos e que essa é uma trama teoricamente inédita. Até porque para nós o que interessa é que a história vai ter a chance de chegar a mais e mais pessoas. Chama atenção, inclusive, que ela é totalmente o oposto das novelas mexicanas apresentadas pelo canal até então. Uma história mais ousada e com um final que com certeza deixou o público bem dividido. Refrescando a memória de quem já viu e introduzindo para quem ainda não conhece, Amar a Morte conta a história de León Carvajal, um empresário vítima de assassinato, mas que tem sua alma transmigrada, um termo usado na novela, para o corpo de um bandido que havia sido condenado à morte. Com este novo corpo, o empresário se faz passar pelo motorista Jacobo e não demora muito, percebe que foi traído justamente pela esposa dele e seu braço direito, que foi quem tramou o assassinato. Com um enredo onde as almas mudaram de corpos e havia um personagem que era justamente a morte, o final feliz parecia já algo meio improvável em Amar a Morte. Agora começam os spoilers. Quando finalmente o motorista Jacobo revela que ele é na verdade o León Carvajal, todos os podres começam a vir à tona. Apesar disso, Lúcia, a esposa, é perdoada e os dois pretendem seguir em frente. Mas uma tragédia acontece. A par dos planos do León e da Lúcia, Johnny, o amante vivido pelo ator Alejandro Nones, aparece para sentenciar o fim da ex-cúmplice e atira nela diversas vezes. PS, ainda botam ela usando uma blusa branca que é para deixar tudo bem sangrento. A morte volta a aparecer e a novela termina dando a entender que existe a possibilidade da alma da personagem da Angelique Boyer ter se transmigrado para outro corpo. Quando a gente pensa na trajetória da personagem, por mais que tenha sido explicado que ela era uma jovem com diversas privações financeiras e que por isso viu no casamento com León a possibilidade de uma ascensão social, não cabe dúvidas que, para efeitos dramatúrgicos, o se casar por interesse é uma ação digna de um castigo no final da história. E olha que se a gente puser na balança, a Lúcia de Amar a Morte aprontou bem menos que uma Teresa, por exemplo, interpretada pela Angelique Boyer também na novela de 2010. Falando em Angelique Boyer,
Na época em que o final de Amar à Morte foi exibido no México, a atriz demonstrou que ficou chateada com o desfecho da história. Segundo ela, havia um sentimento de ego ferido por conta da morte da personagem. Ela até entenderia se fosse uma vilã, mas segundo Angelique, Lúcia não merecia morrer. O problema é justamente que numa novela tão diferentona, não dava para Angelique Boyer esperar um final tão tradicional assim, não é mesmo? Até porque Amar à Morte, embora seja uma versão bastante livre, não deixa de ser um remake de uma história do autor Julio Jiménez, que em 2005 teve uma versão bastante popular produzida pela Telemundo. El Cuerpo del Deseo teve como protagonistas Mário Cimarro e Lorena Rojas. Neste final, os dois morrem, e o trabalhador rural, que cedeu seu corpo para o empresário, tem sua alma de volta ao corpo original. Outra novela que já está no radar do Grupo Globo é La Intrusa, que chega ao catálogo do Globoplay no segundo semestre. A novela é protagonizada por Gabriela Spanik, Arturo Peniche e um grande elenco. Conta a história da Virgínia, que trabalha como preceptora de um menino na mansão da família Junqueira. Lá, todo mundo trata a Virgínia como um saco de pancada, ainda mais quando o patriarca da família se casa escondido com a Virgínia para que ela administre o dinheiro e encaminhe os filhos dele quando ele morre. Bom, tá explicado por que consideram a Virgínia uma intrusa. Mas não se apegue muito a ela. A Virgínia vai morrer também, e bem antes do último capítulo. O curioso é que a diferença de Amar à Morte, La Intrusa, é uma novela das mais tradicionais. O problema é que essa adaptação da história de Inês Rodena, feita pelo escritor Carlos Romero, foi extremamente fiel à novela que ele mesmo havia apresentado na Venezuela na década de 1970. Essa novela se chamava Valentina, e naquela ocasião o público havia torcido o nariz justamente para a protagonista da novela, interpretada pela atriz Marina Baura. A mocinha do enredo era considerada chata, sem graça, tonta. Foi quando Carlos Romero decidiu matar a Valentina. Surgiu então a irmã gêmea dessa protagonista tão desaplaudida, Sônia, considerada mais forte. E em La Intrusa acontece a mesmíssima coisa. E olha a sucessão de desgraças. Durante um incêndio, a Virgínia acaba ficando cega. A partir dali, ela se descobre grávida e com um tumor cerebral. Por fim, ela morre no parto. Pobre Virgínia. Eu tô achando que o Globoplay não é tão chegado dos protagonistas ficarem juntos no final. Porque outra novela que tá pra vir é La Candidata, uma produção da Gisele Gonzalez que data de 2016 e é protagonizada pela Silvia Navarro. Na história, Regina Bárcenas é uma senadora incorruptível que vai entrar na disputa presidencial enquanto a vida pessoal dela desmorona. Ao longo da novela, os únicos momentos de paz acontecem quando ela se relaciona com Gerardo Martínez, interpretado por Victor González, que, apesar de ser um outro senador da oposição, desde sempre esteve apaixonado pela Regina. O clima de conspiração política vai chegando em tal grau, onde numa situação cheia de ação e adrenalina, o Gerardo acaba brutalmente assassinado para proteger a Regina. Eu fico aqui pensando que não caberia um final de novela tradicional. Até porque, de tradicional, La Candidata não tem nada. A opção dramatúrgica pela morte do Gerardo, nesse caso, tem duas explicações. A primeira é que um final com morte de galã é sempre algo impactante, e as sequências de cena é tiro, porrada e bomba para tudo que é lado, proporcionando um desfecho bem marcante mesmo. A segunda é você pensar como essa situação se desataria se fosse na vida real. Pensa comigo,
Uma sociedade machista como a nossa aceitaria uma mulher pleiteando a presidência da República enquanto se divide entre os preparativos de um casamento? Pior, que nem fosse esse final de conto de fadas com casamento. Durante toda a novela, a Regina é uma mulher casada, com um crápula, mas casada. Será que a sociedade aceitaria essa paixão proibida? Eu acho que não. Mas eu tenho a leve desconfiança que quando um escritor decide matar seus protagonistas, existem sempre duas razões poderosas. A primeira pode envolver alguma treta nos bastidores que culminem com a demissão daquele artista. Inclusive, daria para fazer um programa só sobre esses casos. A segunda razão poderosa para um escritor matar um protagonista é a necessidade que aquele autor tem de mostrar alguma coisa diferente. Até porque não é de hoje que as novelas constantemente são acusadas de serem todas iguais. Agora pense no fator surpresa que foi na década de 1980, quando não tinha internet pipocando tudo o que vai acontecer numa novela e numa história que não era remake de nada. Eu me refiro à antológica Amor em Silêncio, produzida por Carla Estrada em 1988 e que foi exibida pelo SBT de maneira bem obscura em 1993. A história era original do escritor Eric Von e era protagonizada por Erika Buenfil e Arturo Peniche e falava sobre a história de amor entre a Marcela e o Fernando, uma jovem rica e um rapaz cujo pai da Marcela não considerava bom o bastante para a filha. Além disso, havia uma treta entre as duas famílias, alimentada pela irmã do rapaz, uma mulher extremamente neurótica e doente da cabeça. Aos poucos, os obstáculos vão sendo superados e eles decidem se casar. Mas, no casamento, aparece justamente essa irmã doida varrida e vai lá e pá! Mata os dois em pleno casamento. A partir daí, a história tem um salto de tempo e a Erika Buenfil segue como a protagonista, mas num outro personagem, Ana, a filha dos protagonistas da primeira metade da história. E falando em Erika Buenfil, você sabia que ela segue a rainha das protagonistas que morrem? Além de Amor em Silêncio, ela ainda foi uma protagonista falecida no final da novela Angélica, de 1985, onde a personagem morre envenenada no capítulo final. E em Três Mulheres, de 1999, onde a personagem Bárbara é assassinada também a tiros. Entre os homens, o rei dos protagonistas que morrem é o ator Jorge Salinas. O curioso é que os dois heróis interpretados pelo galã morreram até por uma justificativa parecida. Em La Esposa Virgen, de 2005, e o remake de Paixão e Poder, que foi ao ar em 2015, Jorge Salinas foi sacrificado pelos escritores com a morte para que a mocinha pudesse ficar com o outro galã da história que tinha a preferência do público em cada ocasião. Curioso, né? Sabe o que é mais intrigante ainda? Que por mais que boa parte do público também costume endossar as críticas que as novelas terminam sempre iguais, quando oferecem algo realmente surpreendente, como a morte do protagonista, geralmente esse mesmo público torce o nariz. Tem 1001 casos ainda, mas aí é com você. Que outro protagonista que morre você recorda? Te surpreendeu? Você achava ele um saco mesmo e ficou feliz de ver ele virar defunto? Deixe seu like, seu comentário, assista Amar a Morte no Viva e até o próximo programa.